Sejam todos bem-vindos. Sejam bem-vindos aqueles que nos visitam, que estão conosco no nosso culto. Hoje é o domingo da Santíssima Trindade. Vocês vão ver várias figuras que nos levam à reflexão ou nos trazem a referência da Santíssima Trindade. Aqui temos essa mão aí da mão de Deus que cria e protege e mantém. O Cordeiro que é Jesus, o Cordeiro de Deus, e o Espírito Santo. E assim nós vamos ter também nos hinos, nas leituras, na mensagem do culto de hoje. Nós cantaremos o primeiro hino do Louvai ao Senhor, o hino 58. Fazemos a invocação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diante de Deus nos colocamos para lhe confessar os nossos pecados, para em arrependimento também lhe pedir perdão. Queremos juntos orar e assim fazer a confissão dizendo: ó misericordioso Deus, que deste o teu Filho unigênito para que morresse por nós, tem compaixão de nós e por amor de Jesus nos concede o perdão de todos os nossos pecados e pelo teu Santo Espírito aumenta em nós o conhecimento verdadeiro de ti e de tua vontade e a reta obediência à tua palavra, a fim de por tua graça alcançarmos a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Da parte de Deus, como ministro da palavra, e por ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, anuncio o perdão que Ele nos dá por meio da sua morte na cruz. Portanto, lhe declaro: os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar. A leitura do Salmo 29, na página 371 do Antigo Testamento, que nos leva à reflexão e é uma confissão de fé este salmo, da grandiosidade de Deus,
o seu poder. Queremos fazer a leitura deste salmo de forma responsiva. O pastor lê um versículo e a congregação responde com outro. Anjos, louvem a Deus o Senhor, louvem a sua glória e o seu poder. Deem ao Senhor a honra que Ele merece. Curvem-se diante do Senhor, o Santo Deus, quando Ele aparecer. A voz do Senhor é ouvida sobre as águas. O glorioso Deus troveja, e sobre os mares se ouve a sua voz. A voz do Senhor é cheia de poder e majestade. A sua voz quebra as árvores de cedro, quebra até os cedros dos montes Líbanos. Os montes Líbanos ele faz saltar como bezerros. O monte Hermon ele faz pular como um boi novo. A voz do Senhor faz brilhar o relâmpago. A sua voz faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor sacode os carvalhos e arranca as folhas das árvores. Enquanto isso, no seu templo, todos gritam: glória a Deus. O Senhor Deus reina sobre as águas profundas. Como rei, ele governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo e o abençoa, dando-lhe tudo o que é bom. Até aqui a leitura do Salmo. Damos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, cantando este próximo hino, que também nos traz aí a referência da Santíssima Trindade. Pai, eu te adoro. Que vai funcionar. Temos as leituras bíblicas agora. A leitura do Antigo Testamento encontramos em Isaías capítulo 6, versículos 1 a 8, onde pode-se contemplar a majestade, a glória, o poder de Deus, onde Deus também então chama Isaías para ser seu profeta. Isaías 6, 1 a 8. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros,
e eu moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando uma tenaz, uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca e com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Em seguida ouvi o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou eu, envia-me a mim. Esta leitura então do Antigo Testamento tem aí a referência à Santíssima Trindade, né? Inclusive vamos louvar cantando o hino: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Essa tripla menção aí ao Santo, lembrando aqui a Santíssima Trindade. Já mais ao final das nossas Bíblias, no Novo Testamento, na página 153, temos a leitura da epístola, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos 11 a 13, aqui onde é uma despedida, a conclusão deste livro, que tem uma referência então à Santíssima Trindade, onde o apóstolo Paulo nos faz esta lembrança. Vimos então esta leitura da epístola. E agora, irmãos, até logo. Procurem ser corretos em tudo. Escutem bem o que eu digo. Tenham todos o mesmo modo de pensar e vivam em paz. E o Deus de amor e de paz estará com vocês. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão. Todo o povo de Deus manda saudações. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo estejam com todos vocês. E aqui a leitura da epístola. Cantaremos o próximo hino. Hino 54. Santo, Santo, Santo é o Senhor.
Leitura do Evangelho, também a referência à Santíssima Trindade, onde Jesus então envia os discípulos por todo o mundo para pregar a palavra da salvação e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está em Mateus capítulo 28, versículos 16 a 20. Os convido a ficar em pé, em reverência às palavras de Cristo, na leitura do Santo Evangelho, palavra do Senhor que diz: Os 11 discípulos foram para a Galiléia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns tiveram suas dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E aqui a leitura do Santo Evangelho. Juntos nós vamos confessar a nossa fé em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Deus que cremos, que confessamos, Deus que nos ama, que nos perdoa, que nos santifica, que nos criou. Juntos então dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podemos nos sentar e dando, através desse hino, louvor à Santíssima Trindade, o hino 55, Grande Deus, o teu louvor.
abençoe no meditar da sua palavra. Palavra que nós vamos ter como base são os textos que ouvimos no culto de hoje, onde lembramos também nesse final de semana, sempre é um domingo ou um fim de semana depois do Pentecostes, assim como chamamos domingo da Santíssima Trindade. É uma ótima oportunidade para reafirmarmos esta doutrina bíblica. Esse termo trindade ou triuno não aparece na Bíblia. É uma junção de palavras, né? Tri vem de três, uno, triuno, onde temos então o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Mas não são três deuses, é um só Deus. Isso racionalmente fica meio estranho de explicar, estranho e complicado de entender racionalmente. A gente crê e também está fundamentado na Escritura Sagrada, mesmo que não tenha esse termo na Bíblia. E aqui abertamente alerto a todos vocês, se já é que não aconteceu, por exemplo, se baterem na sua porta ou baterem palma na frente da sua casa, geralmente de 2 em 2, se identificando como testemunhas de Jeová. Talvez a gente até tenha conhecidos e amigos, né? Mas essa denominação religiosa, eles não creem, não ensinam, não aceitam essa doutrina. Eles não creem que Jesus é o Salvador. É somente o Jeová, o Deus Pai. Mas daí é importante que nós tenhamos este entendimento, esse conhecimento bíblico muito bem firmado em nossa vida, para que possamos, com todo o respeito, dialogar e até mesmo dar o nosso testemunho a respeito do Deus que, por exemplo, hoje nós ouvimos 2 textos bíblicos, o de 2 Coríntios e o texto do Evangelho, onde está dito isso claramente. É um ensinamento bíblico, é assim que Deus se apresenta, assim que Ele é. Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Já tem na primeira página da Bíblia, em Gênesis capítulo 1. E aí quando nós lemos também João capítulo 1, ali temos a explicação e a complementação do entendimento de que a Santíssima Trindade já está lá na criação. Ele é eterno, não tem começo, não tem fim. Ele é. Lá em Gênesis capítulo 1, a gente lembra que diz que então Deus criou todas as coisas lá no começo, que o Espírito estava lá sobre a face das águas, aí está o Pai e está o Espírito Santo, mas e Jesus, o Filho, onde está? E aí lendo lá em João capítulo 1, lá João diz que o verbo, a palavra, se tornou carne e viveu entre nós. Ele está se referindo a Jesus Cristo. Ele é a palavra, Ele é o verbo. E aí João diz que lá no Gênesis, lá no começo, todas as coisas foram criadas por Ele, através dele. E aí então quando nós lemos lá no versículo 3, então Deus disse: haja luz, e a luz foi criada. Ali está o Filho, ali está Jesus. E não é a luz, apesar de que nós temos dentro da Escritura Sagrada essa referência que Jesus é a luz do mundo, mas ali Jesus é a palavra. Quando Deus diz
haja luz. Essa palavra, o verbo, é Jesus. E ali também, inclusive, quando Deus diz, vamos criar o ser humano, o homem, a nossa imagem e semelhança. Ele usa o plural. Já lá no Novo Testamento, bem no começo do ministério de Jesus, ele é batizado, lembra desse episódio? Jesus é batizado por João Batista, lá no Rio Jordão. Ali está o Filho, Jesus Cristo. E aí, no momento que ele é batizado, desce, e é por isso que a gente vê diversas vezes a pomba, né? O Espírito Santo como uma pomba. É o Deus Espírito Santo. E lá do céu vem uma voz, que é a voz de Deus Pai, dizendo: este é o meu filho amado, meu filho querido. Escutem o que ele diz. Estes são apenas alguns textos. Tem o evangelho de hoje, que Jesus diz para batizar, ou seja, usar a água, e em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E assim, poderíamos ficar fundamentando esta doutrina para o nosso conhecimento, para quando nós formos confrontados, a gente não seja enganado, não caia desta fé em nosso Deus, na qual fomos batizados. Pelo que eu vejo aqui, todos são batizados em nome deste Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Que há pouco nós confessamos a nossa fé cristã com as palavras do credo apostólico. E o credo apostólico é o resumo da nossa identidade. Quem você é? Eu sou fulano de tal, meu pai, minha mãe, dali daquele lugar. Aí tu vai te identificando, ou tem até um documento. Mas na tua fé, qual é a tua identidade? E aí quase todos nós sabemos de cor o credo apostólico, né? É só puxar na memória e dizer: a minha identidade, a minha fé é esta. Creio em Deus Pai, que criou todas as coisas, que não veio de um acaso, uma explosão cósmica e evoluiu. Eu creio que Deus criou tudo pelo poder da sua palavra, e que mantém todas as coisas, que governa tudo. E aqui então vem talvez essa pergunta nesse momento de enchentes, de calamidade: tá, mas e como isso pode ser? Deus permite, depois que Adão e Eva pecaram, este mundo não é mais o nosso lar permanente. Aqui sofremos, inclusive toda a criação geme e passa por essas situações, e junto com ela toda a criatura, todos nós. Deus continua governando todas as coisas, e inclusive, por mais estranho que pareça, através desse sofrimento coletivo, numa catástrofe, uma enchente, ou até quando o nosso sofrimento particular, pessoal, na doença, na dor, na aflição que passamos no nosso dia a dia, devemos lembrar que aqui não é o nosso lar, aqui estamos de passagem, aqui sofremos, e que possamos aqui neste momento, com a nossa fé firmada neste nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo, buscar nele o socorro, a ajuda, a força, e lembrar que a nossa fé não está fundamentada em bens materiais, que vem uma enchente e leva tudo, mas sim em nosso Deus, único e verdadeiro, revelado na Escritura Sagrada, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Sim, nós nos comovemos, nos entristecemos, e isso nos leva também a uma aproximação do nosso Criador, onde Ele nos mostra como nós somos frágeis criaturas, como somos pequenos,
e que Ele, ao nosso lado, é forte, é poderoso, que pode nos manter e nos sustentar e nos reerguer. Este Deus que nos envia o seu Filho Jesus, que é a pedra fundamental da igreja, também da nossa vida. E o próprio Jesus nos ensina a buscar e fundamentar a nossa vida nele. Quando lá em Mateus capítulo 7, ele usa aquela parábola onde tem um sábio que constrói a sua casa sobre a rocha, e vem a enchente, e ela permanece firme. E ali diz: aquele que ouve os meus ensinamentos e vive conforme esses ensinamentos, fundamenta a sua fé sobre a rocha, sobre a pedra firme, sobre o alicerce firme. E mesmo que venham tempestades, ela permanece, ela continua. E assim é a vida do cristão em meio ao sofrimento, tentando retratar o que é a paz que o cristão sente, como aquilo que o nosso Deus nos orienta na sua palavra. Um pintor retratou a seguinte cena: qual que é a paz do cristão? Onde ele, no alto de uma montanha, colocou ali uma pintura, na pintura um carvalho, uma árvore bem enraizada, bem forte, e ali perto tinha um precipício, e corria uma correnteza bem forte, águas ferozes, e ali sobre aquele precipício, onde tinha aquele rio com aquela água corrente e aquela cachoeira, naquela árvore tinha um galho estendendo por sobre aquela água e aquele precipício. E ali naquele galho um ninho de um passarinho, e dentro do ninho pequenos e frágeis passarinhos. E aí ele retratou dizendo: assim é a vida do cristão, que vive no mundo turbulento, cheio de maldade, cheio de problemas, de dores, de sofrimento. Mas ele vive na paz e na segurança de Deus. Assim, estamos enraizados, firmados sobre a rocha que é Cristo. E aí não espantem quando, por exemplo, estamos conversando com alguém, isso se dá muito no ambiente universitário, nas escolas, com amigos, que começam a questionar a nossa fé sobre Jesus, ou até quando mencionei antes, os testemunhas de Jeová, você talvez conheça ou tenha um amigo que seja espírito, e ele vai dizer que Jesus, e eles leem os evangelhos, que Jesus é um modelo, é uma luz que devemos seguir. E você acha isso muito legal, mas quando então você diz que Jesus morreu na cruz e ressuscitou dos mortos, ele não vai concordar contigo, e até vai tentar te convencer do contrário. Mas aí novamente estamos firmados no ensinamento da palavra de Deus. Não devemos nos deixar enganar. Quando ouvimos falar sobre reencarnação, sobre falar com mortos, o espírito de mortos, esse não é um ensinamento bíblico. E nós temos isso lá no credo apostólico. Quando a gente escuta alguma coisa e aquilo parece que não cai bem no nosso ouvido, é porque está lá no nosso inconsciente aquilo que aprendemos na profissão de fé, na instrução, na escola dominical, no estudo bíblico, lá nas servas, nos jovens, nos leigos, na terceira idade, ou até mesmo no culto, ou lendo a Bíblia em casa. Esse nosso Senhor Jesus, que deu a sua vida na cruz, e ali, vejam só, ele sofreu horrores.
às vezes, que Deus sabe, está alheio ao nosso sofrimento. Não, Ele sofreu. Sofreu muito. Sofreu o que nós deveríamos sofrer. É o castigo do inferno, da condenação. Ele sofreu isso em nosso lugar. Não estou falando dos pregos, dos espinhos, das chicotadas, do abandono, do desprezo, mas Ele sofreu o nosso pecado por amor a nós. E este Senhor Jesus que sofreu em nosso lugar e sabe que é o sofrimento, se coloca ao nosso lado. No texto do Evangelho de hoje, Jesus diz: lembrem disso, estou com vocês. Ele está conosco na calamidade, na enchente, na dor, no luto, nos problemas que enfrentamos. E aí, novamente, estar firmados sobre este Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós temos esta certeza porque, como lembramos no final de semana passado, no Pentecostes, e falamos bastante sobre isso aqui na mensagem, o Deus Espírito Santo, que age por meio da palavra, do batismo e da Santa Ceia, nos mantém alimentados, firmados, fortalecidos nesta fé. E da importância de termos esse vínculo, essa conexão, essa intimidade com o nosso Deus, com a sua palavra, como estamos fazendo agora, para termos esta fé firmada em Cristo Jesus. E este Deus Espírito Santo, Ele está conosco, para nos dar agora também a oportunidade de, firmados nessa fé, testemunhar, vivendo, agindo, fazendo demonstrações de amor ao próximo, testemunhando a palavra de Deus e também falando isso. E aí então concluo esta mensagem lembrando Isaías, que quando Deus então Ele diz: quem vou enviar para ser o meu mensageiro? E aí então Isaías, ele responde, vocês lembram que ele responde? Aqui estou eu, envia-me a mim. Nós podemos e devemos também pensar e agir e dizer a mesma coisa: envia-me a mim, a ajudar. Eu vi aqui na congregação, poderia usar exemplos de outros tempos, mas vou usar esses mais recentes, Agora, muitas pessoas trabalhando aqui na igreja, não só aqui na igreja, ajudando amigos, tirando o barro das casas, lá no seminário também, várias ações lá na Ubra. Olhando aqui por cima assim, acho que todos tiveram a oportunidade de ajudar alguém. Isso é um testemunho. Envia-me a mim, não espere outro, eu vou. E aí, conectando esse texto com o Evangelho, ali Jesus diz: vão por todo mundo, é um imperativo, não esperem, vão e batizem e ensinem a palavra de Deus. Isso foi dito para os discípulos, é dito também para ti e para mim. Então fazemos isso como congregação organizada e planejada, onde temos um movimento para anunciar a palavra de Deus, anunciá-la aqui agora desse jeito, do púlpito, no culto, administrando o batismo e também a Santa Ceia, a pregação da palavra, para que possamos nós absorver, receber este fortalecimento na fé, este ensino, para que possamos estar assim prontos para falar, agir com demonstrações de amor a Deus e ao próximo, do que chamamos de testemunhar. Testemunhar quem? O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, o Deus único e verdadeiro revelado na Escritura Sagrada.
Diz uma ilustração que certo especialista de notas de dinheiro perguntaram: mas como tu sabe que uma cédula de dinheiro é falsa ou é verdadeira? E ele diz assim: eu conheço a nota verdadeira. E aí é isso que os bancos nos ensinam, né? Ela tem diversas características, né? Tem uma marca disso, uma daquilo e tudo mais, né? Então, quando tu conhece a cédula de dinheiro verdadeira, né? Então tu tem recursos para não cair em golpes, não ser enganado. A mesma coisa é em relação a Deus. Qual Deus é o verdadeiro? Aí então temos que estudar a cédula ou a palavra de Deus. E aqui, conhecendo Ele, quanto mais tivermos o conhecimento a respeito dEle, mais firmados nós vamos estar na fé. E saberemos qual que é o Deus verdadeiro. O próprio Deus nos diz na Escritura Sagrada: examine as Escrituras, né? Então a gente pode conhecê-lo. E quando conhecemos esse Deus, nós vamos observar as qualidades dele. São diversas, mas quero aqui destacar a sua compaixão por nós, o seu amor por nós, o perdão que ele nos dá e a vida para todo sempre, a vida eterna. E aí, lá na vida eterna, nós vamos ter a mesma experiência que o Isaías teve. Ver os anjos, né, os arcanjos, os querubins cantando e contemplar, como diz no Salmo que ouvimos hoje, a grandeza de Deus, que tem todo o poder. E esse Deus poderoso te conhece e está contigo do teu lado. Você não está sozinho. Ele te dá forças, te consola, te ajuda a reerguer. Amém. Nós vamos entregar as nossas ofertas de gratidão, as ofertas em que são destinadas para que a pregação da palavra continue sendo anunciada. Tenho em todos os cultos aqui feito uma pequena e breve menção à oferta, que é um ensinamento bíblico. E hoje, como é a Santíssima Trindade, então temos aqui uma forma bem didática e fácil de lembrar, de ensinar, inclusive, a oferta através da Santíssima Trindade. Deus me criou e me mantém, né? Então Ele já me deu a vida e mantém essa vida e tudo que eu preciso. Então nós reconhecemos isso e confessamos isso. Nós reconhecemos, e com gratidão. E aí o Deus Espírito Santo, porque por causa do pecado eu estou destinado à condenação. Então Deus Filho, Jesus Cristo, Ele vem me resgatar, dando a sua vida na cruz, para me ter de volta para Deus, para me dar o perdão. E Ele, olha só, a ênfase no verbo, Ele dá, é presente, é gratuito. Perdão de Deus. Então, outra dádiva que eu recebo, não mereço, mas Ele me dá isso. E a ação do Espírito Santo, que pela proclamação da palavra, através do batismo e da Santa Ceia, me dá a verdadeira fé em Jesus, que me dá a vida eterna, me dá a certeza do perdão dos pecados. E aqui entra então a ação da igreja, que não é o prédio, mas são as pessoas, a igreja de Cristo, eu e você, que ofertamos para anunciar esse Deus, Pai, Filho e Espírito Santo para todos. E assim então, motivados e agradecidos, queremos trazer as nossas ofertas aqui diante do altar de Deus. Nós vamos então cantar, enquanto entregamos nossas ofertas, este hino aí que fala do grande amor de Deus e também fala da Santíssima Trindade, né? Do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Em cada estrofe temos a referência de um deles.
pedidos, a oração pelo irmão, deve ser do Marcos, né, Marcos, teu irmão? O Luiz Fernando Frei está na UTI em Balneário Camboriú, e também a irmã, a Geni Frei, que está em tratamento, esse lá no norte, lá, né? Manaus. Também queremos incluir aqui o seu Sinibaldo Hartmann, está hospitalizado, está bem, está tomando alguns cuidados, fazendo um tratamento. Ele fez uma cirurgia, mas não está relacionado àquela cirurgia que ele fez, é uma outra complicação. Hoje também fez mais exames, então que Deus direcione e ache, os médicos achem e possa ser feito o tratamento aí para recuperação do seu Sinibaldo. Também agora, né, chegando aqui no culto, o seu Davi, ficou sabendo que a mãe dele veio a falecer, né, a dona Dalva. Então que Deus conforte o senhor e sua família desde já, e queremos também incluí-lo na oração. E obviamente, né, toda essa situação de enchente, temos aqui pessoas que não anotaram aqui, mas eu sei, tem amigos e conhecidos que estão com câncer, ainda várias pessoas com dengue, né? Então queremos incluir estas pessoas também na oração. Vocês podem permanecer sentados. Já ia esquecer aqui, tem alguns aniversariantes, né? No dia 23, a Catiúcia Palácio e a Nair Moraes. E no dia 26, o Ayrton Heinheimer e o Juliano Mazocco. Agora sim, então, nós fazemos a oração, vocês podem permanecer sentados. Pai amado, a Ti recorremos através da oração, primeiro para reconhecer e agradecer pelas dádivas que o Senhor derrama em nossa vida. E mesmo nesse momento de enchentes, conversando com pessoas, especialmente membros da congregação, elas continuam firmes na fé e testemunhando o Teu nome. Continuem também depositando os cuidados e a esperança em Ti. Senhor nosso Pai Celestial, que também queremos Te agradecer por nos dar tudo aquilo que precisamos. Muitas vezes o Senhor nos dá até mais do que precisamos. Te agradecemos também quando nos falta alguma coisa, pelo menos somos muito queixosos e gostamos de reclamar, mas quando nos falta algo, quando estamos passando por enfermidade, por problemas, sabemos que o Senhor está conosco, está presente em nossa vida, e por Tua palavra nos orientando e nos consolando, e que podemos permanecer firmes em Cristo Jesus e seguir em frente, sabendo que o Senhor nos ampara e nos dirige. Também, cara, querido Pai Celestial, damos graças por mais um ano de vida que o Senhor concede a todos os aniversariantes. Derrama as Tuas bênçãos sobre cada um deles. E rogamos para que o Senhor restabeleça a saúde de todos os enfermos, seja presente na vida do Luiz Fernando Frei, da Geni Frei, do seu Sinibaldo Hartmann, de todas aquelas pessoas que sofrem com o câncer, com a dengue ou qualquer outra doença, e lhes dê a recuperação da saúde. Esteja com eles e seus familiares nesses momentos de provação, onde tem que ter muita paciência. Também, inclusive, querido Deus, Te pedimos pela dona Melita Spindler, que também está hospitalizada. Esteja junto com todos os enlutados, consolando-os e os fortalecendo na fé em Cristo, para receberem também a vida eterna que Jesus preparou. Conforta, consola e fortalece
todos os que foram atingidos pelas enchentes. Querido Deus, dê a eles muita força e que possam, com o apoio de muitas mãos, muitas pessoas, reconstruir a sua vida, o seu lar. Conforta e consola o seu Davi e a sua família, que agora há pouco teve o comunicado do falecimento da sua mãe, a dona Dalva. Conforta-o e também os mantenha firmados em Cristo, que dá a vida eterna. Dirige a tua igreja, dirige a congregação São Lucas, a sua liderança, e que possamos assim continuar no nosso propósito, nosso objetivo, de anunciar para todo mundo o Deus revelado na Escritura Sagrada, o Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Amém. Ficamos em pé e juntos oramos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Assim nos revela a Escritura Sagrada, tanto nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e também o apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios, onde o nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, isso foi na véspera da sexta-feira, quinta-feira à noite, onde estava celebrando junto com os seus discípulos a Páscoa, a libertação do povo de Israel do Egito, onde através da marca do sangue do Cordeiro na porta salvou o primogênito do povo de Israel. E agora o primogênito de Deus, o Cordeiro de Deus, com o seu sangue derramado na cruz, nos deixa a Santa Ceia para perdoar os nossos pecados, nos libertar da escravidão, da morte eterna e nos dar a vida para todo sempre. Então naquela noite, na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, entregou aos discípulos dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, fazei isto em memória minha. Semelhantemente também tomou o cálice, entregou aos discípulos dizendo: tomai e bebei, isto é o meu sangue, derramado para o perdão dos pecados. Todas as vezes que fizerdes isso, faça em memória minha. Que a paz de Cristo esteja contigo hoje e sempre. Amém. Podemos nos sentar. A distribuição da Santa Ceia faremos como de costume, começando aqui pelo meu lado direito. Venham, porque tudo está pronto. Filho
Ficamos em pé e damos graças a Deus. Graças te rendemos, Senhor, nosso Deus, porque através da tua palavra e também da Santa Ceia, recebemos perdão dos pecados, fortalecimento na fé e também que este nos aumente o amor para com Deus e para com o nosso próximo. Nos leve a ter uma vida santificada, de testemunho do teu amor. Que sejamos assim luz para o mundo. Em nome de teu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor, que vive contigo, ó Deus Pai, e com Deus Espírito Santo, na glória eterna, por toda a eternidade. Amém. Recebam a bênção de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Deus Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e sempre. Amém. Podemos sentar.